E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Silfos, salamandras, elfos e fadas, duendes e gnomos são reconhecidos pela doutrina espírita. E aí? Esse é um tema legal, né? A galera New Age curte, os espiritualistas de uma forma geral também. E alguns espíritas torcem meio que o nariz. No entanto, se a gente pega Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, a gente tem lá a escala espírita, né? Começa ali na questão 100, vai até a 113, mais ou menos. Em outros pontos, Kardec toca num assunto que pode ajudar a gente a resolver essa questão. Existem variadas ordens de espíritos. Ora, espíritos que a gente chama de espíritos vegetais, né? Espíritos animais. O homem, a humanidade é um animal, né? Nós somos animais que nos arrogamos ser racionais. A humanidade é o único tipo de bicho que suja a própria casa, né? Que é o planeta. Não sei se isso é um sinal de racionalismo, não, mas é outro assunto. É, mas é onde é que entraria? Existem outros tipos de seres, né? Onde é que entrariam os elfos e silfos? Olha, todas as culturas do mundo, os gregos, os celtas, os indígenas, né, os nativos do grande continente americano, os iorubanos, os bantus, os árabes, né, os povos originários lá da Austrália, né, todos os povos do mundo ao longo da história se relacionou com a natureza e os seres que nela habitam. Esses seres que nela habitam, essas culturas, se relacionavam tanto no aspecto material como no aspecto espiritual da coisa. E davam nomes que escolhiam dar. Se lá na Europa chamava-se de elfo, aqui no continente americano, direcionando para o Cone Sul, né, para a América do Sul, talvez os indígenas chamassem de caipora, boitatá. Ah, mas a aparência é diferente. Mas a função, o que eles faziam era muito parecido, sabe? Então a gente pode interpretar que esses espíritos vinculados a elementos da natureza, a elementos, né, como fogo, terra, planta, animais gregários, animais não gregários, animais solitários, né? Então a gente tem dentro dos animais algumas diferenciações. A gente pode dizer que existem de fato, né? Esses espíritos, eles não têm compromisso, talvez, com a moralidade. Eles são amorais, no sentido de neutralidade. O moral, o moralizado, tem compromisso com o bem. Só para exemplificar grosseiramente. O imoral, ele não tem compromisso com a moralidade, com o bem. Ele tem compromisso com o mal. O amoral não. Ele não tem compromisso com isso porque ele não tem noções de ética. Quase sempre esses espíritos vinculados à natureza são orientados por espíritos superiores, espíritos que os vão guiando de certa forma até intuitivamente, indiretamente, não é? Clarividentes, né, médiuns de evidência, enfatizar, dizem, eu vi um espírito gnomo com barba, né? A gente já sabe, graças à codificação espírita, que o vidente, animicamente, ele interpreta uma determinada situação que vê
como consegue descrever. Eu reforço isso usando um livro fantástico, Espíritos Decaídos Materializados, de Paulo Frutuoso, lá do Lar de Frei Luís. Paulo Frutuoso ele narra até um desenvolvimento, uma situação do pai dele, Eduardo Frutuoso, e de uma outra médium vidente, onde eles tinham que descrever, né, o que viam pela evidência mediúnica, pela visão mediúnica. Então eles narravam a mesma situação. Um leão andando. Um descrevia o leão de um jeito, outro de outro jeito, porque era o que conseguiam captar. Mas a essência era um leão andando. Tá lá. Então a gente também tem que considerar isso. Ah, o Thiago então está ficando esotérico. Não. Não nesse sentido. Isso é um conteúdo espírita. E esses espíritos, eles podem ser manipulados por nós? Sim, podem, podem sim. E aí nesse ponto o espiritualismo ele tem uma literatura ainda mais vasta, literatura boa, até os esotéricos, né? Se não me falha a memória, um grande esotérico que foi maçom, Rosa Cruz, né? Papi ou Papus. Eu acho que ele deixou alguma coisa escrita em relação aos elementais, né? Eu sei que Pastorino chegou a escrever alguma coisa, né? Talvez, né? Tem algumas coisas escritas aí. Eu nunca me dediquei a estudar esses elementais. Por que, aliás, são chamados elementais? Porque são espíritos vinculados às forças do elemento, né? Dos elementos naturais, elementos da natureza, tá? Ventos e etc. Como já apresentei aqui, salamandra e fogo, por exemplo, né? Então é isso aí. Espero ter colocado alguma curiosidade para você pesquisar, né? Agora, uma coisa é certa: os gnomos verdadeiros, né? Não são aqueles da garrafa que você tem que alimentar, aqueles bonecos. Tá legal? Nem que descabelam eles. É isso, tá? Compartilha aí o nosso conteúdo, escreva a sua experiência aí, o que você acha, existe, não existe? Desses dois autores que eu falei, Papos e Pastorino, vê se confirma aí para mim, escreve, corrige, orienta. Aqui é democrático, eu não sou dono da verdade. Meu papel é apenas dar uma contribuição ao bem, para ele se estabelecer de forma racional, crítica e que leve a pessoa ao progresso mental. Um grande abraço.